Bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast DSA. Meu nome é Daniel Mendes, eu sou um dos instrutores aqui na Data Science Academy. Estou gravando este episódio no comecinho de janeiro de 2026, portanto aproveito para desejar a você um feliz ano novo. Estamos retomando o podcast DSA depois de uma parada de 2 anos. O episódio anterior tinha sido gravado no finalzinho de 2023. Demos uma paradinha de 2 anos, já vou explicar inclusive por quê. Estamos retomando agora, atendendo a muitos, realmente muitos pedidos. E então vamos dar sequência, tem bastante coisa interessante para trazer para você ao longo dos próximos episódios. E por que demos uma paradinha no podcast DSA durante 2 anos? Simplesmente porque 2024 e 2025 foram uma completa loucura. Trabalhamos numa quantidade imensa de projetos na área de dados, na área de IA, lançamos aqui na DSA novas formações, lançamos os programas de pós-graduação com certificado reconhecido pelo MEC, o que teve uma aceitação no mercado muito, mas muito acima das nossas expectativas, e aí não dava para fazer tudo. Então decidimos dar uma paradinha no podcast, estamos retomando agora, até porque o podcast também dá muito trabalho, né? Temos que planejar o podcast, aí eu faço a gravação, depois a equipe faz a edição, sempre editamos tudo aqui, né, para levar o máximo de qualidade para os alunos, e depois ainda tem a publicação nas mídias. Então, dá bastante trabalho, decidimos dar uma paradinha no podcast para poder focar nossa atenção nos muitos projetos que tivemos ao longo desses 2 anos, além das novas formações e programas de pós que também lançamos durante este período. A DSA estava no lugar certo, na hora certa. Já vínhamos oferecendo treinamentos e projetos na área de dados e IA. E aí, se você está acompanhando agora esse episódio, você sabe, 24, 25, foram anos loucos, né? Todo mundo saiu correndo para aprender IA, para poder implementar ciência de dados, engenharia de dados, uma loucura completa. Mas decidimos retomar o podcast, primeiro, para atender os muitos e muitos pedidos, e segundo, porque 2026 também é um ano especial para a DSA. Estamos completando 10 anos de existência. A DSA surgiu em março de 2016. Agora, em março de 2026, completamos, portanto, uma década. Eu vou aproveitar, inclusive, nos próximos episódios, e vou trazer algumas histórias, alguns casos de tudo que passamos ao longo deste período. Estamos chegando à marca de 1,5 milhão de alunos em todos os cantos do Brasil e também do mundo. 2025, batemos todos os recordes imagináveis aqui na DSA. Aliás, aproveito também para agradecer todos aqueles que acompanham o nosso trabalho. Então, vamos lá, mais um episódio do podcast que eu vou aproveitar para responder uma pergunta que estamos recebendo até com frequência, agora no comecinho de 2026. 2025 realmente foi o ano dos agentes de IA? Por quê? Lá no finalzinho de 2024, todo mundo estava afirmando que 2025 seria o ano dos agentes de IA. Houve, por conta disso, uma correria frenética no mercado, etc. E aí, um ano depois, eu acho que então podemos verificar. Foi realmente o ano dos agentes de IA? Sim ou não? Eu gostaria de conversar com você sobre isso exatamente agora. Bom, respondendo diretamente à pergunta, a resposta simples é não. 2025 não foi o ano dos agentes de IA. Essa é a resposta simples. A resposta complexa é depende do ponto de vista. E aí, temos algumas questões interessantes. Se por acaso você não sabe o que é um agente de IA ou nunca viu um agente de IA em execução, então convido você a visitar o curso gratuito. Isso mesmo, curso gratuito de Python aqui na DSA. Tem um capítulo inteiro onde eu ensino como construir um agente de IA e como executá-lo. É isso mesmo que você ouviu, no curso gratuito de Python aqui na DSA. Se quiser aprender a construir aplicações locais, na nuvem, e fazer o deploy de aplicações com agentes de IA, temos a formação Agente QIA Engineer também à disposição aqui em nosso portal. Os agentes de IA se tornaram uma febre lá no finalzinho de 2024. Muitas pessoas, né, de big techs, influenciadores, etc., todo mundo dizendo 2025 será o ano dos agentes de IA, pode demitir todas as pessoas, todos os seres humanos, não precisa mais, vamos automatizar tudo com agentes de IA, já está pronto. Eu acho que um ano depois
fica evidente que não era bem assim, não é? Quem já conhecia o funcionamento de agentes de IA, quem já entendia o que isso realmente representa, deve ter observado aquele frenesi louco lá no finalzinho de 2024 e pensado, o que esse pessoal está achando, né? Que um bloquinho de código, um bloco de código está pronto para automatizar tudo dentro de uma empresa sem supervisão humana? É isso mesmo? Não era e continua não sendo. Os agentes de IA têm várias e várias aplicabilidades, a tecnologia evoluiu e continua evoluindo, novas ferramentas surgiram ao longo de 2025, todo o ecossistema foi amadurecendo e continua amadurecendo, mas ainda não estamos prontos, um ano depois da promessa, né? Não estamos prontos ainda para automatizar tudo dentro de uma empresa. Isso é absolutamente natural. O que é de se estranhar é aquele otimismo exagerado, não é? Lá de um ano atrás. Toda tecnologia, ela precisa de um tempo natural de amadurecimento, de aceitação dentro das empresas. É que, do jeito que a coisa anda, não é? Com pressão de rede social, de mídia, muitos profissionais dentro das empresas, né, se viram quase que obrigados a implementar alguma coisa de inteligência artificial. Opa, vamos aproveitar, vamos implementar agentes de automatiza tudo, etc. E aí, quando a realidade bateu na porta, virou, opa, peraí, dá uma paradinha. Nos próximos episódios do podcast, eu vou trazer para você alguns casos de uso que eu vivenciei em vários projetos que eu trabalhei ao longo dos últimos 2 anos. Nós chegávamos na empresa para implementar agentes de IA, fomos contratados para isso. Quando começávamos as reuniões, olha lá, não tem engenharia de dados. Olha lá, não tem infraestrutura. Olha lá, o processo está quebrado, não está funcionando. Olha lá, não tem ninguém totalmente preparado, qualificado para lidar com isso no dia a dia. E essa foi quase que uma constante em vários e vários projetos. Ou seja, várias empresas tiveram que dar um passo atrás para que pudessem se preparar e aí sim começar a pensar em inteligência artificial para a partir daí pensar em automação com agentes de IA. Em paralelo, a tecnologia foi evoluindo ao longo do ano de 2025, evoluiu bastante. Novas ferramentas, novos procedimentos, né? Evoluíram bastante as técnicas de guardrails para que possamos colocar travas de segurança na maneira como o agente de IA vai trabalhar. Mas é um processo, é absolutamente natural. 2025 não foi o ano dos agentes de IA da forma como haviam prometido no finalzinho de 2024. Hoje, muitos daqueles que haviam prometido que seria o ano estão agora caladinhos, né? Big Techs, influenciadores, né? Todo mundo quietinho. Olha lá, não foi bem assim. Eu continuo achando, e aqui na DSA também a opinião é unânime, que provavelmente é o futuro. Veremos agentes de IA cada vez mais presentes no mercado, a tecnologia não para de evoluir, mas ainda estamos distantes de todas aquelas promessas feitas lá no finalzinho de 2024. O profissional de tecnologia tem que estar atento a isso, porque o objetivo final não é usar a tecnologia. O objetivo final é ajudar a empresa a resolver problemas, pelo menos no âmbito corporativo, né? Que é o que lidamos bastante aqui na DSA. Eu não vou usar um agente de IA com LLM A ou B, porque melhor ou pior. Eu quero resolver o problema da empresa. O agente de IA está pronto para isso? Depende do nível de maturidade que a empresa tem. Pouco antes de gravar esse episódio do podcast da SA, eu estava gravando algumas aulas para o curso de Agente Ops, aqui da formação de Cybersecurity na DSA. Lançamos um novo projeto neste curso, onde eu ensinei como usar um agente de IA para detectar uma falha de segurança no banco e usar um agente de IA para corrigir a falha no banco, sem que o ser humano tivesse que digitar nenhum tipo de código, nada, zero. Entretanto, fizemos questão de colocar na aplicação o ser humano no loop, que é o Human in the Loop. Ou seja, o agente de IA não estava qualificado para executar direto no banco. Estava pronto, mas não ia fazer sem autorização humana. E eu fiz questão de explicar isso durante as aulas, mostrando, olha, está tudo pronto, o agente de IA pode executar, mas eu não vou deixar ele fazer isso sem antes você, né, o aluno do curso, sem antes você autorizar. Isso é Human in the Loop. Mas aí eu pergunto, o ser humano que vai usar app está pronto para isso? Está qualificado? O processo está ajustado? As pessoas dentro da empresa têm condições de executar esse tipo de aplicação?
temos governança, monitoramento, controles, está tudo bem documentado, de fato não mudou nada, continua sendo o ambiente corporativo que sempre foi. Só que muitas pessoas acharam que os agentes de IA estavam prontos, né, para poder automatizar tudo de uma hora para outra. Não foi bem assim e eu acredito que ainda vai levar um tempinho até que possamos ver uma total automação, porque a tecnologia ainda está amadurecendo, é bem simples. Quem conhece tecnologia, ou que já trabalha há algum tempo, reconhece esse fenômeno, esse padrão em cada tecnologia que é lançada. Vem aquele otimismo exagerado no início, aí depois as pessoas caem na real, aí então começa aquela curva natural de amadurecimento, aprendizado, até que a coisa realmente passe a ser usada no dia a dia. Não é porque alguém gosta de uma tecnologia que a empresa vai adotá-la amanhã. Não é assim que funciona, pelo menos na grande maioria dos casos. É preciso testar, validar, observar implicações, vantagens, desvantagens. Isso leva tempo. Só que durante todo esse processo, a tecnologia não para, continua evoluindo. Então aquilo que era válido há 3 meses atrás deixou de ser ontem. E aí você tem que refazer todo o procedimento. Foi isso que nós vimos em vários e vários projetos ao longo de 2024, em especial ao longo de 2025. Uma outra questão interessante se refere ao impacto econômico. Muitas empresas, fizeram demissões em massa ao longo de 2025 e, em muitos casos, essas demissões foram atribuídas ao uso de IA, ao uso de agentes de IA, o que não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. Na grande maioria dos casos, as demissões em massa ocorreram por questões econômicas da própria empresa, questões financeiras, questões de mercado. Durante a pandemia houve contratação em massa e aí, depois da pandemia, todo o mercado voltou meio que ao nível pré-pandemia, consequentemente tinha que haver demissão em massa também. Só que muita gente atribuiu essas demissões ao uso de agentes de IA, o que não corresponde ao mercado, não era isso que estava acontecendo e não está acontecendo ainda. Por quê? Porque a tecnologia ainda está amadurecendo e evoluindo. Muitas empresas em projetos que eu trabalhei ao longo de 2025 começaram empolgadas, Quero implementar agente de IA, vou implementar agora, etc. Aí você mostrava meia dúzia de requerimentos, a empresa, não, então eu ainda preciso trabalhar nos meus dados, tenho que trabalhar na engenharia, tenho que trabalhar na governança, tenho que trabalhar no processo. E aí o projeto que era de IA se transforma em projeto de dados, porque nem isso a empresa tinha ainda disponível. Então, como você vai atribuir demissão em massa a agentes de IA que sequer foram ainda totalmente implementados em muitos e muitos casos? Ah, mas na minha empresa não sei aonde já implementou. Sim, é claro que tem exceções aqui ou ali. Tem muita gente correndo para tentar ser o primeiro a implementar agentes de IA, soluções, etc. Hoje, o uso de agentes de IA ainda está bastante concentrado em tarefas de automação em nível inicial. E tudo bem, eu não vejo nenhum problema nisso. Toda a tecnologia passou por essa fase, Você vai primeiro automatizando pequenas tarefas, vai deixando todos os funcionários entenderem como a coisa funciona, você vai automatizando tarefas na área de tecnologia, depois disso você começa a expandir para outras áreas. Quase toda a tecnologia ela evoluiu desta forma, com os agentes de IA, com a IA de um modo geral, não é algo diferente. Uma outra promessa lá do finalzinho de 2024 é de que os agentes de IA aumentariam de forma considerável a produtividade das empresas, através de automação, de outras tarefas, etc. Também não foi bem assim. Na prática, muitos e muitos projetos de agentes de IA eles estavam requerendo uma alta supervisão humana. Até porque durante o ano de 2025, a tecnologia evoluiu muito rápido. Então, novos modelos estavam sendo lançados o tempo inteiro. Uma corrida frenética que eu acho até que vai ser um pouco mais racional ao longo de 2026. Então, por mais que você tentasse implementar alguma coisa, na semana seguinte já tinha algo novo. E você trabalhando naquele ritmo, a produtividade de fato estava caindo. E isso eu vi na prática, em vários e vários projetos. Eu acredito que para 2026, depois também para 2027, veremos um ritmo um pouco mais racional, como acontece, aliás, com qualquer tecnologia. Uma das coisas interessantes de 2025 é que houve uma busca incrível por parte das empresas para projetos de IA generativa, projetos de agentes de IA.
E muitos profissionais que estavam lidando com esses projetos nunca tinham trabalhado com IA antes. Então, tiveram o primeiro contato com IA através de chatbots, né, como ChatGPT, etc. E opa, então a IA é isso? Não, a IA não é só isso. A IA é muito mais do que isso. Quando você usa um chatbot como o ChatGPT, por exemplo, você está usando de fato uma app, uma aplicação, onde a parte de IA é só um pedaço. Com os agentes de IA é exatamente o mesmo raciocínio. Quando você cria uma aplicação com agente de IA, a parte de IA é um pedacinho de nada. Boa parte de todo o restante é, de fato, engenharia de software. Recentemente eu li um livro em que o autor mencionou uma frase, eu não lembro do livro, eu leio muito, etc., mas ele disse uma frase que eu acho genial e que eu concordo plenamente. Ele disse assim: toda aplicação de IA é 95% engenharia de software e 5% IA. Eu vou repetir a frase porque ela é muito boa, né? Toda aplicação de IA é 95% engenharia de software e 5% IA. E aí muitos profissionais, quando se depararam com a IA, por nunca terem trabalhado com isso antes, e olha lá, então aquilo ali é IA, tá pronto. Não, aquilo ali não é IA, aquilo ali é uma aplicação. Dentro dessa aplicação tem engenharia de software, uma série de elementos, e ali dentro um pedacinho é IA. E aí quando perceberam, então eu preciso de mais coisas, vou precisar talvez até de mais profissionais. Aliás, em alguns projetos que eu participei, ao invés de demissão, as empresas de fato estavam contratando novos profissionais, porque elas perceberam que iam precisar de mais pessoas, principalmente em engenharia de dados, não é? Por quê? Porque IA não existe sem dados. E também precisariam de mais profissionais para lidar com deploy, com monitoramento no dia a dia. Ou seja, 2025 não foi o ano dos agentes de IA como muitos gurus haviam previsto no final de 2024. O que houve foi uma evolução natural da tecnologia, como já vimos tantas e tantas vezes na história tecnológica, pelo menos aí nas últimas décadas. É bem provável que toda essa evolução continue, novos termos vão surgindo o tempo inteiro. O profissional de tecnologia tem que estar sempre atento a tudo isso. Então, para concluir, 2025 foi o ano dos agentes de IA? Resposta curta, não. Resposta complexa, depende do ponto de vista. Se você considerar que houve uma evolução tecnológica, de ferramentas, de frameworks, orquestração, vimos uma evolução clara, mas muito longe das várias e várias promessas que nós ouvimos, em especial no final de 2024. 2025 foi muito mais o ano da consolidação do conceito de agentes de IA. 2026 vai ser o ano dos agentes de IA? Não tem como saber ainda. Eu acredito que veremos uma evolução racional. Aliás, espero por isso, porque 2024 e 2025 foram uma loucura completa. Espero algo um pouco mais cadenciado, até para que as empresas possam lidar melhor com os problemas que a IA pode gerar. A IA traz benefícios, resolve problemas, mas causa outros. A empresa tem que estar sempre atenta a isso também. E assim, vou concluindo por aqui esse episódio do podcast. Vou retomar o podcast agora em 2026, gravando vários episódios. Vou trazer alguns casos de coisas que passamos ao longo desses 10 anos de DSA. Vou trazer para você também experiência dos muitos projetos que trabalhamos ao longo dos últimos anos na área de dados, na área de inteligência artificial. E se você tiver também alguma sugestão de algo que você gostaria de ver aqui no podcast DSA, é só mandar mensagem para a nossa equipe. Pode usar o e-mail suporte@datascienceacademy.com.br. Nos vemos então no próximo episódio do podcast DSA.